Olá, agora são 11h30 pelo horário de Brasília desta quinta-feira, 30 de novembro de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Bruno Amorim e convido você a acompanhar comigo as principais notícias do dia. Desemprego no Brasil fica em 7,6% no trimestre imóvel terminado em outubro. É a menor taxa trimestral desde fevereiro de 2015. Ministério da Saúde atualiza a lista de doenças relacionadas ao trabalho e inclui transtornos como ansiedade e depressão. E deputados aprovam a criação de mais um feriado nacional. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,6% no trimestre imóvel terminado em outubro, uma redução de 0,3 ponto percentual em relação ao período de maio a julho. Foi a menor taxa trimestral desde fevereiro de 2015, quando chegou a 7,5%. Os dados divulgados hoje são do IBGE. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD contínua, divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, entre maio e julho, o período traz redução de 7,9% na taxa de desocupação. No mesmo trimestre de 2022, a taxa era de 8,3%. E o Fórum Permanente de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte se reuniu nesta quarta-feira para discutir políticas públicas voltadas para o setor. O repórter André Lage acompanhou e traz os detalhes. O governo fez mais um esforço para facilitar a vida dos empreendedores brasileiros. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, se reuniu com parlamentares e entidades ligadas aos micro e pequenos negócios e reafirmou que o governo vai disponibilizar R$2 bilhões para a digitalização das empresas. O valor faz parte do programa Brasil Mais Produtivo. Então, o Senai vai empresa por empresa analisando quais são os gargalos presencialmente, o Sebrae apresenta os projetos e BNDES, FINEP financia para você fazer a digitalização e ir conseguindo avançar. Durante a reunião, o ministro Márcio França, do Empreendedorismo, disse que a facilidade de crédito é importante para impulsionar o setor e comparou as micro e pequenas empresas com o agronegócio. Segundo ele, se os pequenos negócios tivessem a força política dos produtores rurais, conseguiriam juros mais baixos e mais facilitados. Inclusive, com a criação do ministério, os pequenos negócios terão mais visibilidade e poderão garantir os mesmos benefícios do agro. Segundo o gerente de políticas públicas do Sebrae, essa pode ser a grande oportunidade para o crescimento dos micro, pequenos e médios empreendedores do Brasil. Então, de nada adianta toda essa legislação, todos esses discursos, se nós não tivermos na prática crédito, que é o grande problema não só do micro e pequeno, é dos grandes também. Ao final do encontro, o ministro também falou sobre o Simples Nacional e as sugestões do governo para mudar o sistema de tributação do setor. Quando o presidente Lula criou lá para trás, ele criou para facilitar e trazer umas pessoas para dentro. Nós trouxemos muitos. Já somos 15 milhões e meio de mês, mais 7 milhões de micro e pequenas empresas. São 22 milhões. É 93% de todas as empresas do país. Agora, na medida que nós vamos ter a reforma tributária, é o instante ideal para a gente começar uma nova vida com eles. Então, para atrair essas pessoas, é criar linha de financiamento unificado entre todos os sistemas que o Brasil já tem. Vamos lembrar que os bancos privados e públicos são obrigados a destinar 2% de todos os depósitos à vista para empréstimo para essas pessoas. E nem sempre as pessoas têm acesso a esse dinheiro, porque os bancos naturalmente querem fazer empréstimo para quem tem uma série de garantias. E nós precisamos criar algum fundo garantidor para que possa fazer para essas pessoas, para entrar nas comunidades e emprestar dinheiro para todo mundo. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que torna o 20 de novembro feriado nacional, em comemoração ao Dia de Zumbi e da Consciência Negra.
O texto já tinha sido aprovado pelo Senado e agora vai à sanção presidencial. Atualmente, a data é feriado em 6 estados e em mais de 1.000 cidades por meio de leis municipais e estaduais. E um movimento lançado nesta quarta-feira em Brasília tem como objetivo expandir a economia e a cultura do Distrito Federal. Vamos acompanhar na tela. A Brasília, sede do governo federal e de grande importância política, também tem seu polo de negócios consolidado. São micro, pequenas e médias empresas dos mais diferentes setores: turismo, economia criativa, comércio, serviços e indústrias. Mas é preciso ajuda para sua expansão e garantir oportunidades para que eles possam se desenvolver. E para isso foi lançado um movimento que abrange executivo, legislativo e iniciativa privada. O Inspira Brasília vai funcionar como uma plataforma de conexões, um hub de eventos para impulsionar a economia criativa do Distrito Federal. A ideia é que a capital da República seja reconhecida como um centro de negócios inspiradores. A gente reúne aqui todo o setor produtivo, juntamente com o governo e a Câmara Legislativa, para mostrar as potencialidades do Distrito Federal. Isso é muito importante porque nós precisamos aparecer cada vez mais para o Brasil e para o mundo. Nós ficamos muito felizes quando pudemos reunir todo o setor produtivo, todas as federações do Distrito Federal, em torno de uma proposta única, alavancada pelo SEBRAE do Distrito Federal, no sentido de mostrar tudo que o Distrito Federal tem. O movimento vai promover eventos para divulgar produtos, serviços e outras atividades que atraiam público e representem a diversidade econômica e cultural do DF. E a inspiração vem de projetos do SEBRAE, que também participa do movimento. A participação do SEBRAE é juntar todas essas outras instituições e nós juntos, igualmente, vamos fazer de Brasília um palco de grandes eventos no período de 28 a 10 de março de 2024. Os eventos que serão organizados pela iniciativa privada farão parte do calendário oficial da cidade. As atividades têm previsão para iniciar no dia 28 de fevereiro até 10 de março de 2024 e vão mostrar uma Brasília fora do eixo político que o Brasil conhece. Brasília é a cidade da tecnologia. A nossa juventude aqui, ela é dinâmica, ela é inteligente, ela precisa de oportunidade. Nós discutimos muito. Brasília tem o viés da inteligência, por tudo que ela representa. Não só logística, mas inteligência em âmbito de educação muito elevada, parcerias com as grandes universidades, em um ambiente próprio para que a inovação e tecnologia passe a fazer parte do DNA dessa cidade. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, 1 milhão de empregos serão gerados pela economia criativa até 2030. E para falar sobre esse crescimento sustentável no ambiente de negócios, a gente conversa agora ao vivo com o André Coelho, ele que é coordenador de projetos da FGV. André, seja muito bem-vindo aqui ao canal Empreender para esta edição do Jornal do Empreendedor. Mais uma vez, bom dia, Bruno. Bom dia para você. É um prazer estar aqui, muito obrigado. Prazer é nosso te receber aqui para esse bate-papo. André, de fato, a economia criativa ela tem crescido cada vez mais no mundo e aqui no Brasil não tem sido diferente, né? Principalmente no ambiente de negócio. E quando a gente fala ambiente de negócio, a gente destaca aqui principalmente os micro e pequenos empreendedores, correto? Certo, exatamente. A economia criativa é uma área, digamos assim, que congrega uma série de segmentos que hoje envolvem não só a indústria, mas envolvem também o setor de serviços, como você mesmo mencionou, a previsão de criação de 1 milhão de empregos até 2030. Hoje, a PNAD contínua já registra 7 milhões de pessoas envolvidas com economia criativa, e essas pessoas estão envolvidas daí no processo, como o próprio nome diz, né, nesse processo de criação não só do seu negócio, mas do seu produto, né? Esse produto pode ser um software, pode ser um serviço, de oferecer um serviço de fazer um design de uma embalagem, por exemplo, pode estar envolvido com a moda, pode estar envolvido com o artesanato, com a arte, com a cultura, com a tecnologia principalmente. Então há uma série aí de setores e subsetores que hoje estão envolvidos na economia criativa e as micro e pequenas empresas têm participação significativa nesse processo. André, muito se fala em economia criativa, as pessoas ouvem falar, mas não sabem bem
a definição. O que é que seria economia criativa? Economia criativa é o conjunto de atividades econômicas que dependem, que não são mecânicas, assim, elas dependem de como o próprio nome diz, de um criador, depende da inteligência, do uso da pessoa, da inteligência, da criação de uma pessoa ou de um conjunto de pessoas, de um grupo de pessoas, para a produção de um produto ou de um serviço, né? Como eu disse, pode ser, por exemplo, a produção de um aplicativo que vai servir para uso público, ou um aplicativo, às vezes, que vai servir para um determinado uso de uma determinada empresa. Você tem um conjunto de pequenas empresas que se unem, uma fornecendo informações e subsídios para outras, e aí eles criam conjuntamente um aplicativo que vai ser vendido no mercado empresarial, por exemplo. Você pode ter pessoas que aí, talvez um empreendedor menor que trabalhe com a moda, que desenhe, faça seus próprios desenhos de roupas e vende numa área, numa feira, e aí vai se expandindo o seu negócio. Você pode ter pessoas, por exemplo, que estão envolvidas na tecnologia e aí, literalmente, nos estudos tecnológicos, desenvolvimento de embalagens, por exemplo, de melhores embalagens, mais sustentáveis, com melhor design. Aí você tem vários profissionais criativos envolvidos nisso, um que faz o design, outro que desenvolve a tecnologia do uso do material, e assim esse setor, digamos, essa economia não é um setor econômico propriamente dito, mas é um conjunto de várias atividades econômicas. Agora, André, para quem quer fazer parte desse mercado sustentável, para quem está começando a empreender no Brasil, o que fazer? Por onde começar? Bom, acho que a economia criativa, acho que primeiro você identificar o seu dom, acho que a capacitação é muito importante, existem várias organizações no Brasil que lidam com economia criativa, o Sebrae é uma delas, por exemplo, então tem sempre oferecendo capacitação, está sempre oferecendo treinamento em determinados softwares, e você aí identificar o seu dom e a sua área de atuação. Obviamente é sempre importante se informar um pouco sobre economia criativa, um pouquinho sobre o mercado, mas esses números estão disponíveis hoje publicamente, e com essa identificação iniciar um processo pequeno, como um pequeno empreendedor na sua área de atividade, sempre pensando também no seu planejamento, na questão financeira, e para que mercado você pretende oferecer o seu produto ou o seu serviço. Ou seja, presente a economia criativa em todos os setores, independentemente da área de atuação do modelo de negócio, né, André? É verdade. A economia criativa ela está hoje presente em vários setores e subsetores econômicos, e ela tende a crescer, principalmente com a tecnologia, ela tende a crescer. Então, para aqueles que estão, por exemplo, envolvidos com tecnologia, ou aqueles ainda que estão num processo de formação, os mais jovens talvez que estejam num processo de formação, acho que vale a pena pensar na economia criativa, em como digamos assim, esse conjunto de atividades ainda tende a crescer e como você pode se beneficiar com isso. Perfeito, André Coelho, coordenador de projetos da FGV. Quero aqui agradecer sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Bruno, é sempre um prazer, muito obrigado e um bom dia a todos. É isso aí. E no próximo bloco, lista de doenças ocupacionais é atualizada pelo Ministério da Saúde. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. De volta com o Jornal do Empreendedor, segunda edição ao vivo e para todo o Brasil. O Ministério da Saúde atualizou a lista de doenças relacionadas ao trabalho. Foram incluídas 165 patologias apontadas como responsáveis por danos à integridade física ou mental do trabalhador. Entre elas, a Covid-19, distúrbios músculos-esqueléticos e alguns tipos de cânceres. Transtornos mentais como burnout, ansiedade, depressão e tentativa de suicídio também foram acrescentados à lista. Os ajustes passam a valer em 30 dias. E o Brasil tem mais de 10 milhões de empresas comandadas por pelas mulheres. No entanto, as empreendedoras ainda enfrentam desafios na busca por crédito, salários igualitários e protagonismo nos negócios. Esses debates foram abordados no 4º encontro Liberdade para Empreender, em São Paulo. Troca de experiências, networking,
busca de oportunidades. Esses são só alguns dos principais objetivos do Liberdade para Empreender, evento que aborda os mais diversos temas relacionados ao empreendedorismo feminino. Acredito muito nas mulheres, porque as mulheres, talvez pela formação, por ser mãe, elas são mais intensas, mais persistentes, mais resistentes e elas não esmorecem. E isso tem trazido sucesso que algumas histórias que eu aprendi a conhecer mostram o sacrifício, mas acima de tudo a garra com que elas se dedicam ao seu negócio. No centro dessa discussão estão mulheres protagonistas e inovadoras em seus segmentos, como a Ana Cláudia Cotait, presidente do SEMEC e integrante do Comitê de Empreendedorismo Feminino do Ministério da Economia. Todas vieram, trouxeram caravanas dos seus estados e de vários municípios. E eu acho que é essa, né, a integração entre essas mulheres e trazer todas para um evento único, para que elas possam realmente ter ideias, ter momentos de inspiração. A quarta edição desse encontro, realizada no Clube Monte Líbano, em São Paulo, reuniu cerca de 1.000 mulheres, empreendedoras de todo o Brasil, personalidades, lideranças e convidadas que se destacam no mundo dos negócios. Hoje o mundo todo está abrindo portas para as mulheres. E eu vejo isso fora do Brasil, tanto é que a gente está internacionalizando o SEMEC agora. E eu vejo que é possível a mulher ter o seu espaço, mas ela ainda tem timidez para pedir crédito, ela ainda tem timidez para negociar uma dívida. Agora a mulher é a que melhor paga. Então você tem essas diferenças aí que a gente precisa ajustar, né? E botar mulheres em lugares de liderança. Esse é o principal objetivo do SEMEC para o ano que vem. Os estudos do Sebrae revelam que são mais de 10 milhões de donas de negócios em todo o território brasileiro, o maior contingente de empresárias da história. Mas, por outro lado, esses estudos também revelam que as mulheres são menos apoiadas para gerir e criar empresas. Por isso, a importância desse evento, para destacar o protagonismo feminino no mundo do empreendedorismo. O evento aqui do SEMEC, que faz um trabalho belíssimo por todo o Brasil, em especial hoje no estado de São Paulo, e para nós do Sebrae São Paulo é uma grande oportunidade de poder construir essa agenda para fomentar o empreendedorismo feminino e garantir para a mulher realmente apoio, porque o lugar de mulher é onde ela quiser, e se ela quiser empreender, é importante ela saber que tem o Sebrae e o SEMEC para ela se apoiar. Formar e capacitar pessoas, ampliando a inclusão delas no mercado de trabalho e promover o empreendedorismo. Essas são iniciativas do Instituto Jatobás para desenvolver emprego e renda. E para falar sobre esse projeto social, a gente conversa agora com a Emily Machado, líder da área de operações do Instituto. Emily, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal do Empreendedor, segunda edição. Bom dia para você. Bom dia, muito obrigada. É um prazer para a gente estar aqui. Prazer é nosso te receber aqui para esse bate-papo, para falar de projetos, de programas tão importantes para as pessoas. Emily, como é que surgiu essa ideia de criar aí uma rede de impacto e apoio, claro, a empreendedores que enxergam no empreendedorismo uma alternativa à falta de empregos formais no país? Bom, o Instituto ele tem como propósito estar estimulando as pessoas a ampliarem o seu nível de consciência de maneira que eles possam atuar de maneira proativa e protagonista nos espaços onde eles se encontram. E aí, nesse sentido, a gente atua em 3 vertentes. No desenvolvimento, por meio da formação, da capacitação e de desenvolvimento dessas pessoas para que elas possam encontrar os seus potenciais. Da inclusão produtiva, onde a gente mobiliza oportunidades e conexões para a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, e da inovação social, impulsionando pessoas, negócios e organizações que atendem essas comunidades para poder colaborar com a resolução dos desafios sociais que eles possuem. E aí, a partir desse conceito, é que a gente começou, percebendo as necessidades que as comunidades apresentam, a atuar dentro do empreendedorismo, que se mostrou como a principal vocação dos lugares onde estamos, tanto em Pardinho como em São Paulo. Esse, então, é um dos objetivos, construir cidades mais inclusivas e justas. Correto. E aí, trabalhando com as potencialidades e com as vocações locais. Então, a gente começa sempre a partir de um grande diagnóstico dentro dessas localidades e
A partir disso, a gente vai fechando as parcerias com as organizações que podem viabilizar a realização dessas atividades, como, por exemplo, o próprio SEBRAE, que é um grande parceiro nosso, onde a gente tem o posto do SEBRAE aqui, que viabiliza a abertura de MEIs, a participação em cursos e através de programas que nós temos que impulsionam tanto mulheres como lideranças comunitárias e jovens da comunidade na sua capacitação e qualificação profissional e com o link com o mercado de trabalho, porque o nosso objetivo é gerar o impacto e não somente a capacitação. Então, com isso, o nosso objetivo maior é ampliar a participação dessas pessoas no mercado produtivo e assim conseguir influenciar com a redução dos níveis de pobreza nessas localidades onde a gente atua. Agora, Emily, que tipos de atividades são desenvolvidas durante os programas, durante essas atividades, essas capacitações? Ok. Nós temos um programa focado em mulheres em situação de risco social, que se chama Mulheres Espraiadas, onde elas recebem formação em salgaderia, manicure, cuidadores de idosos, e junto com isso todo um apoio socioemocional que as leva desde o período da capacitação até a inclusão no mercado de trabalho. Com os jovens, a gente atua com produção cultural, fotografia e toda uma abordagem audiovisual que serve como ferramenta para que eles possam criar as suas próprias oportunidades de atuação dentro das localidades e também formamos as lideranças locais para que elas possam se fortalecer e formar coletivos que possam conseguir apoiar as iniciativas que existem dentro das comunidades e assim fortalecer os ambientes nos quais elas estão inseridas. E quantos desses jovens, né, Emily, quantas dessas mulheres saem desses programas, dessas capacitações, empreendedores e empreendedoras de exemplo de sucesso, né? A edição desse ano vigente, a gente formou mais de 50 mulheres, mais de 60 jovens e, ao todo, atendemos mais de 700 pessoas com a regularização das suas iniciativas de empreendimento. Quem está em casa nos assistindo e para quem está em casa nos assistindo que também quer receber essa capacitação, participar desse programa do Instituto, como fazer? Tem algum site, tem algum endereço? Como Sim. Acontece em todo o Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro? Conta pra gente. Nós atuamos em 2 territórios. Na Cuesta Paulista, aqui onde fica nossa sede é o município de Pardinho, onde existem várias iniciativas e essas iniciativas elas são adaptadas às vocações locais e na região da Águas Espraiadas, dentro do Campo Belo, em São Paulo. As pessoas podem acessar todas as nossas iniciativas através das redes sociais, seguindo o Instituto Jatobás, ou no nosso site, que é institutojatobás.org.br. Ele está sempre atualizado e com a divulgação das atividades que estão acontecendo, e aí as pessoas podem acessar, nos procurar, se inscrever e participar das nossas iniciativas. E o melhor, né, Emily? De graça e para todo o público, para todas as pessoas, né? Exatamente, de graça e para todas as pessoas, indiscriminadamente. Em nosso espaço, além das iniciativas focadas no braço produtivo, a gente também tem um braço cultural muito forte, com 2 galpões culturais que oferecem uma série de atividades artísticas e de bem-estar para crianças, jovens, terceira idade, e que mescla tanto formações técnicas e qualificação com atividades que ampliam o repertório cultural das comunidades onde estamos inseridos. Perfeito. Emily Machado, do Instituto Jatobás, quero aqui agradecer sua participação com a gente no Jornal do Empreendedor, segunda edição, e que iniciativas como essa possam cada vez mais capacitar e dar oportunidades a milhares de jovens mulheres em todo o Brasil. Muito obrigada. Mudando de assunto, a Receita Federal liberou hoje mais um lote residual do imposto de renda. Cerca de 358 mil contribuintes que haviam caído na malha fina e acertaram as contas com o fisco receberão 762,9 milhões de reais. E para confirmar se entrou um dinheirinho na conta, cheque lá o site da Receita na internet. E atenção, empregador, um lembrete. Encerra hoje, dia 30 de novembro, o prazo para o pagamento da primeira metade do 13º salário dos trabalhadores sob regime CLT, ou seja, aquele que tem carteira assinada.
E o Jornal do Empreendedor fica por aqui. A próxima edição é às 7h30 da noite. Eu volto amanhã. Até lá. Tchau.